Bom, obrigada, deputado Gaia, pelo convite. Eu acho que é um tópico importantíssimo, não apenas para o Brasil hoje, mas também, né, para o mundo. O mundo hoje discute regulação das redes sociais, mas de uma maneira muito preocupante. Já existem regras, existem leis, né, contra a calúnia, injúria, difamação, tudo isso. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esse caminho tirânico que nós estamos levando no Brasil, onde o debate está sendo censurado, né? Está sendo proibido debater, publicar, discutir ideias, e ideias elas precisam ser discutidas e debatidas, por mais absurdas que elas sejam, elas continuam sendo ideias, e se as ideias absurdas não são debatidas também, né, pensamentos não são conversados perante o público, você não tem como descartar ideias absurdas. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar presente num dia importante como hoje, porque o Brasil vem tomando um rumo muito perigoso, que nós só vemos em ditaduras como Nicarágua, Venezuela, Cuba, China, né, ditaduras pela África, onde apenas um lado fala, um partido comenta, e no caso no Brasil, infelizmente, essa linha que foi empregada, que apenas regimes totalitários adotam, está sendo empregada por membros da da mais alta corte no Brasil. E aí isso é muito preocupante, porque quando você coloca a desinformação ou fake news, como queiram, como a desculpa para censurar dissidentes políticos, opositores políticos, isso é muito grave, porque nesse mar do que pode ser desinformação, pode existir o caminho da perseguição, que é o que está acontecendo no Brasil. O que é desinformação? O que é fake news? Quem decide o que é desinformação? Quem decide o que é fake news? Nós vivemos aqui nos Estados Unidos, eu já moro aqui há mais de 15 anos, e na última eleição presidencial, sob o manto da desinformação, foi proibido, por exemplo, comentar sobre o computador do filho, o escandaloso computador e o material encontrado do filho do então candidato Joe Biden, Hunter Biden. Disseram que era desinformação perpetrada pela Rússia, isso era coisa dos republicanos, que era fake news. E vejam vocês, hoje, quase 3 anos depois, Hunter Biden está indiciado pelo Departamento de Justiça americano, está sendo investigado pelo FBI, exatamente por causa do computador. Foi proibido, né, falar sobre ele. Na pandemia, não pudemos falar sobre vacinas, lockdowns, sobre tratamentos, e hoje, fora da pandemia, já temos algumas certezas sobre vacinas, lockdowns, médicos foram censurados, cientistas foram censurados, um lado apenas falou. Então, é muito perigoso quando, sob o manto da desinformação, tudo vale, né? O mais grave no Brasil, que eu passei recentemente como jornalista, eu acho que foi, o Rodrigo Constantino acabou de falar, e é muito grave a situação que ele se encontra, Paulo Figueiredo, Guilherme Fiuza, são jornalistas que estão censurados, que estão calados, mas durante a eleição presidencial de 2020, nós fomos censurados não apenas de expressar nossas opiniões, mas também de falar o que já aconteceu, fatos, né, relações detalhadamente documentadas, como a relação do hoje presidente Lula com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Não podemos, não fomos censurados, não podemos explorar, não podemos sequer usar o termo descondenado para Lula, um termo que até no meio jurídico no Brasil ele é controverso. Ele foi descondenado, a pena foi anulada, o que aconteceu? E nós fomos censurados, fomos amordaçados.
um documentário da produtora Brasil Paralelo foi censurado antes de ir ao ar, antes do povo, né, sobre censura, deu um ânimo nos primeiros 2 minutos, ela dizendo que censura era muito perigoso, que havia talvez um dedo de censura em algumas ações do TSE, daí veio a vírgula né, mas vamos censurar até segunda-feira, e essa segunda-feira não acaba mais. Portanto, é muito perigoso o que nós estamos vivendo no Brasil. Aqui existe um livro por censura. Se você não deixa que as pessoas decidam o que é errado, e a censura no Brasil hoje, que está em campo, não é uma censura apenas do que pode ou não pode ser dito, é uma censura também de revisionismo histórico. E é assim que tiranos conduzem esse caminho contra a liberdade, porque daqui a pouco seremos obrigados a dizer que a Dilma sofreu um golpe, que não houve um processo de impeachment legítimo, com ampla defesa, o processo passou pela Câmara, foi votado, né? É muito perigoso isso que nós estamos vivendo, e eu vejo, por exemplo, como Constantino disse, que nós defenderíamos a liberdade de expressão de quem discorda da gente. E eu acho muito pertinente trazer um nome de um jornalista norte-americano, Glenn Greenwald, aqui nessa sessão, porque eu não poderia estar mais longe das posições políticas e ideológicas do Glenn Greenwald. Mas o Glenn Greenwald, ele sabe o que é liberdade de expressão e ele vem mostrando para os brasileiros e também para os americanos o que está acontecendo no Brasil, porque até o próprio Glenn Greenwald, que provavelmente discorda de tudo que o Alan dos Santos fala ou que Daniel Silveira fala, ele está mostrando que o que estão fazendo com esses perseguidos políticos não é justo, não é justiça e é implementado apenas sob regimes totalitários. Eu poderia citar aqui várias decisões sobre a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, que defende exatamente a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de reunião, uma nação que foi formada basicamente por causa de perseguição política, eles não podiam, os pilgrims não podiam adorar quem eles queriam, dizer o que eles queriam dizer sobre o rei ou qualquer assunto, né, relacionado ao parlamento. No entanto, criaram a nação mais livre do mundo, e muita gente acha que essa nação, os Estados Unidos, é muito rica, é próspera, porque é muito livre, e isso é uma grande verdade. A riqueza de uma nação vem embasada na sua defesa da liberdade. Eu poderia citar os nossos ministros da nossa Suprema Corte no Brasil, sempre citam a Suprema Corte americana, sempre citam juízes americanos, sempre citam os pais fundadores americanos, mas eles parecem que esquecem que o princípio fundamental da prosperidade da nação americana é a liberdade. Então, eu não vou citar nenhuma decisão de nenhum juiz americano, mas gostaria de ler uma decisão muito importante, que ela é fundamentada, uma decisão de uma Suprema Corte que é fundamentada na defesa absoluta da liberdade de expressão, que diz o seguinte, eu abro aspas para essa decisão, alguns pontos dessa decisão. Primeiro, a democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que, por sua vez, é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. Segundo ponto, a livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados
com a liberdade de expressão, tendo por objetivo não somente a proteção de pensamentos a ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. Terceiro, são inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo possibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática de liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. Quinto, o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Eu acabei de ler, senhoras e senhores, a decisão do ministro Alexandre de Moraes na ADI 4451, que foi julgado pelo Tribunal Superior, pelo STF, Tribunal Pleno, em 21 de junho de 2018. Portanto, esse é o ministro Alexandre de Moraes que nós respeitamos, que defendeu a Constituição, portanto, ele sabe o norte jurídico. Resta agora a pergunta se o atual ministro Alexandre de Moraes concordaria com o ministro Alexandre de Moraes de 2018, que, repito, disse: o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Agradeço mais uma vez, deputado Gayer, o convite e me coloco à disposição aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta. Obrigada.